Fala galera do Química da Mente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje eu trago uma resolução de Enem 2016 PPL, uma questão muito elaborada que fala um pouco sobre hidrólise salina, beleza? Uma sugestão aí do nosso amigo Alexandre, que vem acompanhando alguns vídeos do nosso canal aí e deixou essa sugestão num comentário, né? Olá, gostei bastante, Renan, show de bola. Minha sugestão de correção é a seguinte, trouxe essa questão. E é uma questão bastante interessante, não há muitas resoluções no YouTube, achei apenas uma até agora. Realmente, Alexandre, não tem muitas resoluções dessa questão no YouTube, uma questão bastante elaborada. Obrigado pela sugestão e vamos lá. Você aí que não tá por dentro ainda do assunto de hidrólise salina, tá com bastante dificuldade em química, fica comigo até o final desse vídeo que tem algumas dicas muito interessantes aqui, beleza? Vamos lá. Pessoal, se você está chegando aqui, caiu de paraquedas, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, dar um joinha aí, pra gente estar mandando coisas interessantes como essa daqui para vocês. Olha só, pessoal, a questão diz o seguinte: a água consumida na maioria das cidades brasileiras é obtida pelo tratamento de águas de mananciais. A parte inicial do tratamento consiste no peneiramento e sedimentação de partículas maiores. Na etapa seguinte, dissolve-se na água carbonato de sódio e em seguida sulfato de alumínio. Carbonato de sódio e sulfato de alumínio. Interessante isso daqui, hein, galera? O resultado é a precipitação do hidróxido de alumínio, beleza? Que é pouco solúvel em água, show de bola, o qual leva consigo as partículas poluentes menores. Posteriormente, a água passa por um processo de desinfecção e finalmente é disponibilizada para o consumo. No processo descrito, a precipitação do hidróxido de alumínio é viabilizada por quê? Letra A dissolução do alumínio resfria a solução. Letra B, o excesso de sódio impossibilita a sua solubilização. Letra C, a oxidação provocada pelo sulfato produz hidroxilas. Letra D, as partículas contaminantes menores atraem essa substância. E letra E, o equilíbrio químico do carbonato em água torna o meio alcalino. Pessoal, olha só. Antes de começar a resolver essa questão, eu já vou dar uma dica aqui para vocês. Cuidado com os links que a gente costuma fazer na hora da leitura da questão. Por que eu estou falando isso? Porque olha só, bem aqui fala bem assim, ó. A precipitação de hidróxido de alumínio que é pouco solúvel em água, o qual leva consigo as partículas poluentes menores. Aí quando a gente faz a leitura das alternativas aqui, aparece assim: as partículas contaminantes menores atraem essa substância. Faz sentido aqui, não faz? Muita gente vai marcar a letra D pensando que é uma letra correta. E isso daqui não tá correto não, tá bom? Não tem nada a ver o porquê desse hidróxido de alumínio aí tá precipitando. Então a gente tem que tomar cuidado na hora da interpretação. É muito importante a gente treinar essas interpretações, tá bom? Cuidado com os links. Então, olha só, pessoal, o que a gente precisa entender? Ele fala que em uma das etapas dissolve-se carbonato de sódio na água. E o carbonato de sódio é esse cara aqui, ó, Na2CO3. O que a gente precisa saber do carbonato de cálcio? Poxa, carbonato, átomo, terminou com átomo, é um sal que vem de um oxiácido e sal é proveniente de uma reação de neutralização de ácido mais base. Beleza, a gente precisa saber disso. E o que acontece? Quando a gente coloca esse sal em água, como é falado aqui, dissolve-se na água, acontece o que a gente chama de hidrólise salina. Existe uma quebra desse sal a partir da água, né? Quando coloca esse cara na água, ele quebra a molécula. No caso aqui também vai acontecer o que a gente chama de dissociação iônica, os íons vão ser separados. Mas, porém, entretanto e todavia, acontece uma reação de equilíbrio. O que acontece? Esse sal, quando a gente coloca ele em água, ele volta basicamente a formar o ácido mais a base original dele. Lembrando, né, a gente aprende isso, a gente aprende ácido, base, depois a gente aprende reação de neutralização, onde ácido mais base forma sal mais água, né? E esse sal pode ser de neutralização completa ou incompleta, né? Mas enfim, tá aqui. E o que a gente precisa entender? Que na hidrólise salina, para acontecer uma hidrólise, tem que ter a formação de ou um ácido ou uma base. Tem que formar alguém. Se não formar ácido e se não formar base, pelo menos alguém tem que ser formado. Se não formar nada disso, não é hidrólise salina, beleza? E aí na hidrólise salina tem um macetezinho, que é bem assim, ó. O cara que é forte separa. E o cara que é fraco
junta. Vocês vão entender isso já já. E por que a gente tem que fazer essa hidrólise aqui? Porque quando a gente descobre quem é o ácido e quem é a base, a gente consegue entender que tipo de sal é esse, qual é a natureza desse sal. Esse sal vai deixar o meio mais básico, o meio mais alcalino, o meio mais ácido, como é que vai ser isso daí? Então olha só, uma dica aqui já matadora para vocês é o seguinte: a parte catiônica do sal, ela vem da base, e a parte aniônica, ela vem do ácido, tá bom? Então aqui já dá pra gente matar de cara que vai ser o quê? Um hidróxido de sódio mais um ácido carbônico, tá bom? É esse daqui é a base e esse daqui é o ácido que vai compor aí essa hidrólise salina. Só que tem um detalhe, esse cara aqui é uma base forte e esse cara aqui é um ácido fraco. Vou até colocar assim, ó, fraco e forte, né, pra gente não confundir esses Fs. E olha lá aqui que eu falei, forte separa e fraco junta. Então, quando a gente reorganiza essa reação, a gente tem primeiro a dissociação do sal. Então, vai ficar assim, ó. A gente precisa primeiro, deixa eu só dar uma olhada, neutralizar não, perdão, balancear isso daqui, ó. A gente coloca o número 2 aqui, 2 sódio, um carbonato, 2, 4, aqui vai ter um 2, ó. Pronto. Deixa eu ver se tá certo, 2... 3, 2, pronto, certinho. E aí agora está balanceado, só que eu vou reescrever essa reação de hidrólise salina na forma de íons. Eu vou separar tudo que eu posso separar em íons. Então, primeiro, quando a gente coloca o sal na água, ele vai ficar assim, ó, 2Na+, mais CO3, 2-. A água aqui, a gente vai olhar ela como água, mas devemos lembrar, né, aqui 2 moléculas de água, inclusive, mas a gente tem que lembrar que é a composição de H+, mais OH-, beleza? Uma reação de equilíbrio aqui, e aqui eu vou ter, ó, o forte, que acontece lá em cima? Separa. Então, vai ficar 2Na+, mais 2OH-, mais o H2CO3. Por quê? O ácido é fraco, então ele fica junto, tá bom? E olha o que dá pra gente cancelar. A gente cancela esse íon sódio com esse íon sódio e nós vamos ter aqui uma reação global CO3, 2-, mais 2 moléculas de água em equilíbrio aqui, formando 2 hidroxilas mais o ácido carbônico. Beleza. Observa, galera, que essa hidroxila aqui, a formação dessa hidroxila, faz com que o meio fique o quê? Alcalino. Então, uma dica, eu tenho uma base forte e um ácido fraco, o sal ele vai tornar o meio alcalino, tá? Porque a base é forte. Se for o contrário, base fraca, ácido forte, o sal vai tornar o meio ácido, por causa dessas liberações aqui, ó, de hidroxila e no segundo exemplo que eu falei de H+. Beleza, esse foi o primeiro passo. Detalhe, aqui já dava para matar a questão. Por quê? É um carbonato em equilíbrio, formando esse cara que vai proporcionar aí uma formação de, uma precipitação de hidróxido de alumínio, tá bom? Então, olha só, o equilíbrio químico do carbonato em água torna o meio alcalino. Foi tudo que eu falei até agora, então a resposta certa aqui é a letra E. Só que muita gente pode perguntar assim, tá, Renan, mas aqui tá falando do carbonato, mas lá no comando da questão ele tá perguntando sobre o hidróxido. E como que eu vou analisar esse hidróxido? Aí que tá. A segunda equação é falando sobre o sulfato de alumínio. E o sulfato de alumínio, eu vou colocar aqui embaixo, ele é exatamente assim, ó. E detalhe, ele também é um sal inorgânico e a gente precisa identificar a natureza, se ele vai deixar o meio ácido ou o meio básico, tá bom? Isso daqui em água, ele vai formar aqui, ó, o hidróxido de alumínio mais o ácido sulfúrico, tá bom? Ele vai formar isso daqui. Se a gente fizer aqui um balanceamento aqui rapidinho, vai ficar assim, ó. 6 moléculas de água. Acho que é só isso mesmo. Só colocar o número 6 aqui já vai dar certo. E olha só, eu vou colocar isso, eu vou colocar a reação completa aqui para vocês entenderem, né? Senão eu vou ficar abreviando aqui e não vai dar em nada aqui. Depois vocês vão ficar tudo confuso. Vamos analisar aqui, ó. Um sulfato aqui vai ter 2 alumínios, beleza, um sulfato, vamos contar esses hidrogênios, 2, 3, 6, 6 mais 2, não, aqui tá errado, ó galera, tá faltando coisa pra caramba aqui, 2,
4, 8, 8, 14. 2 vezes 3, 6. Aqui tá faltando o número 2, ó. Pronto. Deixa eu confirmar. 2 sulfatos, 2 sulfatos. Aqui é um 3, perdão, galera, ó. E confundindo tudo. 3, 3, perfeito. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Com 3, 6. 6 com 6. Perfeito, 12. Tá aqui, 6 vezes 2, 12. Talvez eu falando assim, vocês não estão entendendo, mas eu tô fazendo um balanceamento de cabeça, tá, pessoal? Pra gente poder mostrar o que vai acontecer aqui com os íons agora. Olha só, esse cara aqui, quando ele for colocado em água, ele também vai sofrer uma dissociação iônica. Então aqui, ó, ele vai ficar assim, ó, 2Al3+, aqui vai ficar 3SO4, 2-, as 6 moléculas de água, lembrando que a gente tem que enxergar como H+, OH-, então eu vou ter 6H+, e 6 OH-. Beleza, aqui vai entrar em equilíbrio e aqui vai ser formado, lembra aqui, ó, base fraca. Como que eu sei que a base é fraca e como que eu sei que a base é forte? Galera, as bases fortes, elas são constituídas pelos elementos ali do grupo 1 e do grupo 2. Do grupo 2, se eu não me engano, a exceção do magnésio e do berílio, tá? Mas o restante ali, tudo forte. E aí, o ácido sulfúrico, por ele ser um oxiácido, a gente pode fazer aqui a subtração do oxigênio com o número de hidrogênio e a gente consegue perceber que ele é um cara forte. Então, esse hidróxido de alumínio aqui, ó, ele vai permanecer, porque o fraco fica junto, mas o forte separa. Então aqui eu vou ter o quê? 6H+, mais SO4, 2-. Perfeito, 3 também, 3 sulfatos. Observa o seguinte, o que dá pra gente cancelar aqui, ó? Ó, cancelando, cancelando. Esse cara com esse cara. Então observa que esse sal, o sulfato de alumínio, ele vai liberar muito H+, tá vendo? Então o meio vai se tornar ácido. Inclusive, nos tratamentos de água, ele é utilizado para dar uma regulada no pH mesmo. E aí, com essa regulação do pH, o que acontece? Essa parte catiônica vai se juntar com isso daqui, ó. E o que vai formar? Vai começar a formar água. Então, o deslocamento ele vai formar água e quanto mais água formar, mais difícil vai ser dissolver ali aquele hidróxido de alumínio, porque ele também fala que é pouco solúvel em água. Então, é exatamente essa explicação do porquê que o hidróxido de alumínio precipita, porque a gente vai ter uma formação de água e quanto mais água tiver, mais difícil vai ficar esse hidróxido de alumínio lá, então ele vai acabar precipitando, tá bom? É isso daí, pessoal. Uma questão bem elaborada. Na minha opinião, num conceito assim, se o candidato tiver um conhecimento raso sobre o assunto, talvez uma questão muito difícil, mas se tiver um conhecimento mediano ou profundo, já dá para fazer a questão mais tranquilamente. Mas essa é a minha opinião. E a sua? Conta aí para mim e coloca aqui nos comentários. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Alexandre, muito obrigado pela sugestão. Fica à vontade por mandar mais, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ajuda esse professor aqui. Vamos lá então, pessoal? Até a próxima. Tchau!